Fala pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês hoje a nossa cabeça modelo aqui, a diferença entre a técnica FUT e a FUE, tá? Eu sei que para muita gente isso aí já é bem básico, tá? Para quem acompanha a gente há mais tempo já é bem básico, mas ainda tem muita gente que tem dúvida em relação a isso. E como existem cirurgiões que até hoje utilizam a técnica FUT, então eu acho que é bom quem está buscando transplante capilar saber qual é a diferença, tá? Então, basicamente o que muda de uma técnica para outra é a forma de obter as unidades foliculares, ou a forma de obter os folículos capilares, tá bom? No caso do FUT, aqui a gente tem área temporal e aqui a gente tem área occipital, tá? Essas são as nossas áreas doadoras, tá? Normais. Porque nessa região os folículos eles não sofrem atrofia, eles não miniaturizam, tá? Então são folículos permanentes. No caso da FUT, o que a gente faz? A gente desenha uma faixa, tá? De orelha a orelha, e a espessura depende do quê? Da elasticidade, tá? Quanto mais elástica a cabeça, mais largo você pode tirar. Quanto mais largo você tirar, mais folículos vão sair. No caso da FUT, então, o que a gente faz? Pega um bisturi, lâmina fria, tá? E corta essa faixa de couro cabeludo, onde estão os folículos, onde estão os cabelinhos, tá? Então, corta esse aqui em cima, corta esse aqui embaixo, descola o tecido, né? E sai uma faixa inteira de couro cabeludo contendo os cabelos, tá? Depois você tem que fazer o quê? Costurar, né? Ou suturar, que é como a gente chama, essa parte nessa parte, porque aqui fica uma parte sem couro cabeludo, né? Então você enxerga ali a gordurinha da cabeça, né? Que a gente chama de tecido subcutâneo. Então, uma vez que você liga essa parte nessa parte, você cria uma cicatriz no centro, tá bom? E é a cicatriz típica da técnica FUT, que fica uma cicatriz, dependendo da qualidade do cirurgião, ela vai ficar bem fininha, tá? De orelha a orelha. Qual é o problema dessa técnica? Que ela deixa essa cicatriz permanentemente, tá? De orelha a orelha, o paciente não pode mais cortar o cabelo muito baixo. E é uma técnica que tem um pós-operatório mais dolorido, porque envolve um corte extenso, uma sutura, né? Então fica repuxando essa região. O paciente não pode fazer atividade física. No meu caso, eu orientava por 30 dias, tá? Para isso aqui não alargar. Então é uma cirurgia com pós-operatório bem mais chatinho, uma cirurgia mais traumática, tá bom? Quando ela era vantajosa? Eu fazia essa técnica uns 6 anos atrás, quando a gente não tinha tanta disponibilidade de equipamentos novos para fazer o FUE e também não tinha a experiência que a gente tem hoje em FUE, tá? Por quê? Com a FUT nós conseguimos extrair mais unidades foliculares do que com o FUE, tá? Se o paciente tivesse uma boa elasticidade, a gente conseguia extrair mais. Com o tempo foi passando, tá? O nível de aprendizado no FUE foi aumentando muito, então eu passei a extrair muito mais na técnica FUE do que eu extraía na FUT. E com isso eu parei de fazer a técnica FUT. No caso da técnica FUE, o que a gente faria? Pega-se essa canetinha, tá? Não é essa exatamente que eu uso. Ela tem uma lâmina circular na ponta, uma lamininha de 0,8 milímetros, e vai extrair um por um, tá? Aqui, em vez de cortar, aqui você corta. Aqui o que? A lamininha que tem 0,8, 0,9 milímetros vai fazer um furinho e depois a gente vai coletar a unidade folicular. O que não pode fazer no FUE é tirar tudo que tem aqui, por exemplo, nesse esqueminha. Se eu tiro todos os folículos aqui, ó, se eu tiro todos, aqui vai ficar um buraco, porque uma vez que você extraiu, tá, tanto aqui quanto aqui, aquele folículo não existe mais naquele lugar, tá? Ele não existe mais. Então aquela região fica sem cabelo. Não nasce novamente, porque você tirou a estrutura inteira, entenderam? O transplante capilar, a gente precisa entender que ele se trata de uma redistribuição. A gente vai redistribuir fios que tem aqui para cá, tá? E não uma multiplicação. Quando você tira daqui, ele não volta a nascer aqui e também aqui. Senão, a gente teria uma área doadora infinita. Na verdade, não. Essa área doadora vai acabando. Seja no FUT ou no FUE, ela vai esgotando. Existe uma outra técnica também que chama combinada, tá? Que é o quê? Você fazer a FUT com a FUE junto no intuito de obter mais unidades foliculares, tá? Por que eu não faço mais? Eu fiz muito tempo atrás essa técnica, uns 8 anos atrás eu até fazia, tá? Para tentar obter mais folículos, que é o que eu falei para vocês. A experiência no FUE ainda não era desse nível que é hoje em dia, né? Então tira-se a faixa de FUT e coleta-se com o FUE. Por que eu não faço mais? Porque você fica com o pior dos dois mundos, né? O corte, a cicatriz, a dor do pós-operatório do FUT e também a extração, que depleta mais a área doadora como no FUE. Então você une as duas partes ruins das cirurgias, tá?
Eu, hoje em dia, gente, com a experiência que eu fui adquirindo ao longo dos anos, eu consigo tirar muito mais no FUE, muito mais folículos no FUE, sem danificar a área doadora, do que eu tirava no FUT ou até do que eu tirava na combinada, tá? Então, eu no FUE hoje, como a gente extrai o máximo que a área doadora permite, eu consigo extrair muito mais do que a grande maioria dos cirurgiões fazendo uma combinada ainda. Tá joia? Espero que tenham entendido.